Boa noite, paz e bem. Que alegria estarmos novamente reunidos para mais um encontro de formação. Então, é uma alegria muito grande acolher cada uma de vocês que tiraram esse tempo para juntos refletirmos. A professora Vandinha, que se dedicou tanto em preparar esses encontros, que têm sido muito bons, né? Que nós possamos aproveitar bastante e viver bem esse momento agora para compreendermos bem a época de Francisco. Claro, assim a gente pode beber nessa fonte límpida, né, da espiritualidade. Quando a gente entende o chão que Clara e Francisco pisaram, ajuda muito a gente entender a grandeza da espiritualidade. Que nós possamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Professora Vandinha, seja muito bem-vinda mais uma vez conosco aqui. É uma alegria muito grande tê-la no nosso meio. Primeiro falar que eu estou adorando, gente. Que turma boa, muito boa. E falar não sei com quem, que disse que estava trapaceado da Copasa. Eu não sou da Copasa, mas meu irmão foi o único trabalho que teve na vida inteira. Aí, em solidariedade a ele, eu fui também. Ali na Contorno, um pedaço ali, que é que eu consigo andar. E já entrando aqui, gente, semana passada, eu acho que eu me alonguei muito, falando daquelas estruturas materiais do feudalismo europeu, e não dei o processo de decadência. Até teve muito de vocês, uma das meninas, que comentou aí, agora que vai começar a decadência, vai parar? Não sei quem foi, não é mais não, quem falou isso. Então hoje nós vamos pegar essa parte. Em dando tempo, eu já vou fazer uma viagenzinha filosófica até chegar em Francisco. E claro que São Francisco são vocês que vão falar, eu não tenho a menor competência para isso. Falando nisso, eu vou mandar para o Frei, esqueci, mas vou mandar um livro que eu aproveitei e dei uma lida nele essa semana, que até um amigo meu de uma livraria daqui, muito boa, me indicou. Ele chama, vou pegar aqui o nome dele, chama Altíssima Pobreza. É de um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Vocês conhecem? Não. O Agamben, ele é um filósofo italiano, é contemporâneo. E ele escreve, fala da filosofia medieval também, e fala muito de Francisco. Então vai ser, inclusive, a pessoa que vai me orientar, né, das coisas que eu tinha lido. Esse livro me foi indicado, eu achei ele muito interessante, que até é uma visão mais contemporânea, achei ela bastante substância, bastante consistente. Nós vamos chegar a esse Agamben. Se alguém quiser, eu vou mandar para o senhor, Frei, o nome dele direitinho, do autor e do livro. Aí só indico o pessoal, é muito legal, viu, gente? Para quem quer se aprofundar naquela filosofia daquele período, ter a visão de um filósofo mesmo, que não é um historiador, né, mas a gente vai pegar no pensamento mesmo, que é muito interessante. Então, eu anotei aqui onde é que a gente parou na aula passada, né? Onde eu até anotei aqui, catalisador da decadência das estruturas feudais. Tem alguma pergunta ainda, alguma coisa que não ficou clara no nosso encontro semana passada? Ou não? Posso meter bronca? Pode? Tá clarinho aquelas estruturas que eu falei, né? A questão cultural eu vou pegar em separado na hora que eu terminar de falar da decadência. Eu tinha encerrado dizendo para vocês uma frase do Karl Marx, onde ele estudou muito a Idade Média, lá fazer análise não só filosófica, ele estudou muito Agostinho, Tomás de Aquino, o Cuso, né, que são filósofos muito importantes daquele período. E ele também analisou muito a crise do feudalismo para entender o nascimento do capitalismo. Ele falava o seguinte: todo regime, quando atinge o seu apogeu, por isso mesmo ele começa a morrer, né? Foi aí que eu parei com vocês. E eu
vou retomar um pontozinho para a coisa ficar mais correta, ok? Bom, o que acontece ali? Eu afirmei na aula passada, dei vários exemplos de como que o feudalismo da Europa Ocidental, que é onde se encaixa a história de Francisco de Clara, ele se estruturava em cima da ideia de segurança. Então, tudo está voltado para isso. Vocês lembram eu falando isso? Está claro, gente? Tá? Ok. Tá? Então, a partir do momento em que a ideia da segurança ela começa a desaparecer, mas desaparecer por quê? Porque as guerras que ocorriam, não apenas aquelas correrias, já não existia mais bárbaro romano, né? A coisa foi sintetizando uma coisa só, que a gente veio chamar de europeu. Elas não eram apenas guerras entre grupos de diferentes etnias ou de diferentes culturas. Né? Já vai ser uma disputa pela terra e o que a terra produz, correto? Então havia muito ataque entre os próprios feudos. Eu cheguei a comentar com vocês que até hoje, de certa forma, mantém-se uma herança que vem de Roma, né? Que é apenas o filho mais velho herdar o feudo, herdar a terra. Então os filhos mais jovens, homens, eles iam para as chamadas aventuras. As aventuras, na verdade, era atacar, matar e morrer. Né? Não tem essa romantização que muita gente faz, aquela nobreza, né, do cavalheirismo. Não sabe que não tem isso. Bom, então, o que ocorreu? Em nome dessa segurança, quando tudo se voltava para isso, o maior tempo que as pessoas que moravam nesses feudos, principalmente os servos, que era a maioria, né, eles trabalhavam nesse sentido. Então, produzia-se o essencialmente necessário para a sobrevivência. Claro que havia armazenamento para períodos de intempéries, invernos mais rigorosos, mas não havia um grande excedente. E cada vez mais a vida foi se acostumando dessa forma, dessa pequena produção. Então, esses ataques, feudo contra feudo, ou aventureiro contra o feudo, ou seja lá quem fosse, eles vão perder o sentido a partir do momento que não valia mais a pena invadir, matar, morrer. Lembrar que cavalo naquela época é caro, sela é caro, arma é caro, né? Tudo é muito caro, difícil de obter. E chega lá e roubar o quê? 3 sacos de trigo, 2 de cevada. Então começa a ocorrer uma certa pacificação da Europa. Né? Tem um Papa, os Frei me ajudam aí, que eu não lembro qual que é, mas do século X, que ele fala que a paz de Deus desceu sobre a Europa. Tá? Então é um momento em que as pessoas começam não só a produzir mais, eu falei na aula passada, inclusive, eu chamo de ciclo virtuoso, produzir mais, portanto viver mais, portanto produzir mais, e já que a insegurança reduziu, muitos daqueles servos que deviam aos senhores da terra pagam e vão buscar ficar do lado de fora dessa dita segurança já não mais necessária. Tá? As pessoas vão buscar, claro, as terras mais férteis que tiverem. Se não conseguirem terra fértil, vão para as terras inférteis. Isso ajuda a dar um salto tecnológico na produção. Né? Então, uns arados melhores, né? Enxadas melhores, picaretas melhores. Então, isso vai ajudar nesse salto tecnológico. E começa a aparecer pessoas que estão se especializando na produção. São pessoas que podem abandonar o dia a dia da agricultura e se especializar, por exemplo, como ferreiro. Tá? Então é como se a gente tivesse eu não gosto dessa palavra, mas é a que mais é utilizada. Renascimento comercial. Por que eu não gosto dessa palavra? Porque dá a impressão que o comércio acabou na Europa durante a Alta Idade Média. E não foi isso. Claro que não foi. Tá? Continua existindo em bem menor quantidade, mas continua existindo. Então, por isso que eu não gosto dessa expressão, mas é que é mais usada nos livros. Tá? Então, começa essa produção de excedentes, especializações de produção e começa uma circulação. Tá? Nesse contexto, ali no século X, que vai ocorrer do final do século X até o século XIII, a igreja acha espaço para fazer uma coisa que ela sempre desejou desde o século VII, né? Que era retomar a Terra Santa, os locais sagrados onde Jesus teria vivido. Tá? Então, aproveitando que há gente armada e sem o que fazer, ele convoca as famosas cruzadas.
O que seriam essas cruzadas? Seriam exércitos liderados por nobres, com seus cavaleiros, e quem mais quisesse ir, né, que iriam para a região de hoje é Israel e Palestina para recuperar o território sagrado na mão dos ditos infiéis, que seriam os muçulmanos que estavam lá desde o século VII. Tá? A igreja, em alguns momentos, ela chega a afirmar que essa viagem ela não era só para lutar, era também para salvar. Com quem fosse e retornasse, ou mesmo que morresse lá, essa pessoa teria sua alma salva. Então, muitos desses grupos, desses exércitos descuidados, passavam muitas vezes pela Itália para ser abençoado pelo Papa e ir embora. Bom, gente, as cruzadas, elas são um fenômeno importantíssimo na decadência do feudalismo, porque reabre estrada, reabre caminho, desenvolve a produção naval, navios mais seguros. A Europa está praticamente isolada, né? O contato dela com o continente africano era praticamente zero. O contato de algumas cidades italianas com o Oriente era muito pequeno. A gente tem um salto em todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. O contato com o Oriente, ele não tem apenas esse aspecto religioso, ele tem um contato também de desenvolvimento. O que esses cruzados e mais quem acompanhar vão encontrar? Uma sociedade que não parou, super, hiper, mega desenvolvida. E vão começar a trazer esses conhecimentos para a Europa. Não apenas filosóficos, como na matemática, na física, na astronomia e principalmente na medicina e na produção de remédios. E outra coisa que é fundamental, que são conservantes de alimentos. Então, quando a gente fala da pimenta do reino, a gente fala do reino que vinha de Portugal para cá, né? Daquela pimentinha preta que usa para temperar a carne, a noz moscada, que ela não ajuda a conservar, mas ela tirava o gosto estragado da comida, né? A folha de louro, então várias coisas que os orientais usavam são trazidas para a Europa. Isso vai alimentando aquele ciclo de crescimento. Tá? Não vou me alongar muito, porque senão a gente perde tempo. Bom, esse contato, né, favorece a decadência cada vez mais acelerada das estruturas feudais, mas também colabora para 1000 questionamentos quanto aos dogmas religiosos, muitos questionamentos. Tá? Então, começa a surgir aquilo que vai ser chamado as tais heresias. Eu brinquei um dia com o Frei, que eu não entendia como é que Francisco conseguiu escapar dessa, e ele me ensinou que tinha um bispo que o protegia, né? Mas perseguições. Então, a igreja também, apesar de ser aquela instituição que fundou-se, cresceu, consolidou-se, né, durante a Alta Idade Média, ela também, assentada na ideia da segurança, ela também começa a apresentar algumas rachaduras. As cruzadas renovam a fé, renovam o crescimento dos votos na igreja, mas, ao mesmo tempo, ela começa a ser questionada por dentro. Há influência, gente, inclusive, numa certa ideia de otimismo que vai surgir na Europa ali no século XI. Né? Então, até o modelo arquitetônico muda. Quando a gente fala do modelo românico, são aquelas igrejas pesadonas, paredes muito grossas, muito pouca luz, né? Que também passa a ideia da segurança, mas ao mesmo tempo da reflexão. O interior aqui é importante, né? As próprias decorações dentro da igreja eram decorações didáticas, como eles gostavam de chamar, porque a maioria das pessoas não lia, né? Então, dentro das igrejas, tinha aquelas decorações que eram didáticas, contando a história dos santos, dos mártires, né? Contando a história não só de Cristo, como da igreja, e muitas vezes figuras que eu acho muito interessante, quando a gente olha aquilo, fala, esse pessoal pintava muito mal, né? Que os personagens que eles pintam geralmente estão desfigurados, algum tempo parece um monstro, né? Mas isso tinha um significado ali também, né?
a questão daquele que estava ali naquela figura, ele era uma pessoa criada por Deus, mas mínimo perante Deus. Belo é só Deus, né? Então, essas ideias tinham que ficar claras também aí. E já a partir do século XI, mais no finalzinho, começa a surgir um outro estilo de construção que remete a isso que eu chamei de otimismo, né? Muito influenciado pelos que os cruzados viram lá no Oriente, que é eles chamaram o estilo gótico, que nós já conhecemos muito mais, né? Que o Brasil, inclusive, teve um neogótico lá no período da colonização. Que são aquelas igrejas muito altas, né? Com torres muito altas, muito delgadas, dentro aquelas estruturas de colunas para sustentar aquela altura, e muita luz, né? Aqueles vitrais imensos, muito coloridos, com muita luz. Então, essa ideia do otimismo do homem que descobre novas formas de ver, e continuando, claro, na tradição do pensamento super religioso, Deus está sorrindo para ele. É por isso que esse Papa, alguns fez e me ajuda, vai dizer isso, que nesse momento a paz, ela de Deus, vai estar sobre a Europa, tá? Tem problemas também, como lá no século XIV, que é a tal da peste negra. Aí depois a gente fala disso, que é considerado uma consequência disso tudo, né? Aí depois a gente fala disso. Bom, gente, elas são fundamentais também, as cruzadas, na formação de muitas cidades na Europa, né? Aquele historiador que eu já citei aqui várias vezes, o Le Goff, ele fala muito que a Europa, nesse período, ela se cobriu de um manto branco de capelas, que era muito comum os cruzados, ao fazerem suas viagens, que vocês imaginam o que é sair do norte da França até a Palestina, né? A maioria ia a pé, alguns, por sorte, lá um barco, um navio, faziam isso, mas tinha que ser muito rico para fazer isso, né? A maioria delas ela ia a pé, então às vezes demorava 3 anos para chegar lá. E nesse período eles iam parando, então todo dia santo eles paravam, comemoração de Natal parava 10, 15 dias antes para poder fazer a preparação, durante a quaresma ninguém andava, né? E onde eles paravam iam construindo algumas capelas. Eu lembro que o Frei, na semana passada, ele citou que o caso de uma capela em ruínas, né? E Francisco conseguiu recuperar, que deu inclusive problema com o pai dele, foi, segundo o Agamben, a questão específica do problema de Francisco com o pai foi por causa dessa doação que ele fez para recuperar uma capela. Então, há esse crescimento não só das cidades, como da circulação, do desenvolvimento tecnológico, e para e passo com isso, uma nova forma de ver a fé. Tá? A religiosidade ela ainda é profunda, mas aquela discussão filosófica que correu toda a Idade Média, que é razão e fé, né? Lá com Agostinho, a razão ela me leva à fé, né? Então, indubitavelmente, a crença ela está no final de tudo. Nós vamos ver algumas coisas diferentes acontecendo, como é o caso do Coso e do Tomás de Aquino, né? Que é a questão de andar igual. E Francisco entra numa novidade maravilhosa aí. Ele é influenciado por esse pensamento agostiniano, neo-aristotélico, né? O da escolástica. Lembrar que a escolástica antecede Tomás de Aquino, muita gente fala que ele é o pai da escolástica, porque ele sistematizou, né? Ele introduziu a dialética ali. Ele pegou a dialética de Platão, acrescentou com o pensamento aristotélico e foi e colocou ali. Então, a dialética dele chega a Deus. Tá? Esse pensamento, ele, lá em Francisco, ele vai radicalizar esse pensamento, esse caminho das duas coisas, né? Tem uma coisa muito bonita que a Agamben escreve, eu vou ler para vocês aqui. Que Francisco fez um corpo a corpo com o absoluto da vida real. Ao participar, inclusive, de uma guerra, aquela que eu falei na semana passada, que é uma guerra entre cidades, né? Aqui que a gente me perguntou há 2 semanas atrás, eu falei um pouquinho na semana passada. Era muito comum, principalmente a Itália,
a Itália tradicionalmente já foi se formando ao longo da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, em cidades-estados. Eram cidades quase que uma independente da outra, e muitas vezes elas tinham briga, à medida que elas cresciam, elas tinham brigas entre si, né, por terra, por espaço, por navegação de rio, por estrada que passava, né? A gente fica xingando muito pedágio, naquela época era cheio de pedágio, todo mundo tinha que pagar pedágio, e a guerra que Francisco entrou foi exatamente essa, uma guerra entre duas cidades, no caso de Assis, que era da sua família, né? E uma cidade vizinha, assim, mais ou menos 40 quilômetros de lá. Então é por isso que ele enfrenta a guerra. E era normal também, né? Os homens irem para a guerra, fazia parte da formação. O pai dele não era um nobre, mas era um homem que enriqueceu nesse processo do renascimento comercial, né, dando origem que chamaria posteriormente de burguesia, né? Então ele queria se notabilizar também por ter filhos importantes. E uma forma do filho ser importante era o filho ser um guerreiro bem-sucedido, né? Seria a segunda razão, talvez, segundo dizem, né, da briga do pai com Francisco. Tá? Bom, na questão da produção nas outras áreas, né, da literatura, da música, nós vamos ter dois tipos de músicas surgindo. A que predomina, né, a música maravilhosa, que é a música religiosa, os cantos gregorianos, e é muito bacana porque o canto gregoriano é aquela coisa que não tem fim, né? Você vai cantando, aí a música ela vai involuta, voluta, até chegar a Deus. Uma beleza, né? Aquilo é uma maravilha. Para e passo por isso, nós vamos ter a música popular, né? Essa música popular é principalmente aquelas baladas. As baladas, elas tinham de romântica, ódios aos guerreiros, mas sempre lembrando disso, né? O guerreiro, ódios aos guerreiros. A poesia também vai para esse caminho, mas nós vamos encontrar também, gente, muita poesia crítica, muita crônica crítica, né? Como eu falei com vocês, acho que foi ano passado com vocês das histórias infantis, não foi? Da Branca de Neve, da Bela Adormecida, né? Que é assim, é uma coisa muito barra pesada, né? Então são produções muito entretenimento, né? Lembrar que os servos ou os camponeses, ou até aqueles que vão trabalhar nas cidades, são pessoas que vivem com extrema dificuldade, né? Muita dificuldade, mas tinham lá os seus festejos. Então, como o calendário cristão, naquela época, ele tinha um feriado, né, muita comemoração, também eles participavam das comemorações. A gente tem lá esses festejos, tá, também onde aparece a chamada música popular. Mas dentro da produção cultural, o que chama mais atenção mesmo é a arquitetura, né? Ficou, para nós, principalmente, foi a arquitetura, que divide nesses dois grupos, a românica e a gótica, né? Ambas desenvolvidas, no caso da românica. Ela vai surgindo como herança, inclusive, daqueles capitéis romanos, né? Até essa ideia da igreja pesada, segura, escura, levando para a reflexão, como a gótica, um pouco mais tarde, festejando esse otimismo que desce sobre a Europa. Né? Então, essa área que chama mais atenção. A área das ciências, gente. A ciência que eu falei com vocês, ela também evoluiu muito, também é produzida dentro dos conventos, das escolas, universidades, criadas desde o século VIII, né, que nós vamos ter universidades. A primeira foi criada pelo Carlos Magno, sob a direção da igreja. Então, é uma questão até mesmo prática, né? A hierarquia religiosa vive em mosteiros, conventos, né? Então, ali se montam essas escolas. Lembrar que isso, claro, é limitado a uma pequena parte da sociedade, né? E lembrar que é uma sociedade estamental, ela não tem mobilidade. Quem nasce nobre é nobre, quem nasce não nobre é não nobre, né? Então, quem tem acesso a isso. Então, é claro que a gente tem uma aliança ali de riqueza, poder e religião, tá? Então, essa ciência que se produz, ela tem grande desenvolvimento,
principalmente na área da astronomia e da química, mas ela fica restrita a uma parcela da sociedade, tá? Tanto é que a expectativa de vida na Idade Média era próximo de 20 a 25 anos. Vocês imaginam o que é isso? Muito pouco. As pessoas elas viravam adultas com 12, 13 anos. Com 14 já formavam família. Então, a expectativa de vida, não só a má alimentação, como as doenças, o desconhecimento da higiene. Então, tudo isso gerava uma expectativa de vida extremamente curta. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que já deu meia hora. Uma outra coisa que eu queria falar. Quando se fala de Francisco, né? Gente, eu não anotei o filósofo que fala que Francisco, ele produziu a Gaia Ciência, a ciência alegre, a ciência jovial, né? Que era aquela que abria espaço para tudo, para todos. Então, que teve essa capacidade, ele não sistematizou a filosofia, né? Mas ele introduziu uma nova forma de enxergar a realidade. Então, aquela imersão na realidade que ele fez, seja pela vida que ele levou, seja pela guerra que enfrentou, seja pelo tremendo atrito que ele tem com o pai, porque o atrito com o pai dele, gente, é um negócio muito sério, né? Eu me dediquei muito a ler isso essa semana. Eu vi detalhes que eu não sabia. Os freios devem saber, com certeza, vocês que são estudiosos devem saber também. Mas que ele comete ali algo que era assim, impensável em alguém do status dele. Ele deixa de existir juridicamente. Achei muito louco isso. Vocês sabiam disso? Sabiam, gente? Ô, Frei, explica essa história direito. Eu fiquei tão impressionada, a pessoa, ela se torna um nada. Então, aquela coisa do tirar a roupa, para mim, olha, eu aprendi isso agora, aos meus quase 70 anos de idade, que para mim tinha muito mais a ver com a questão da simplicidade, do desgarramento das coisas materiais. Mas eu vi que tem uma simbologia para a época também extremamente forte. E abandona o ser jurídico que ele era. Como é que é isso, Frei? Me explica. Deus, já acabou meu tempo aqui. Não, mas você tem muito a falar ainda, né? Mas, Vandinho, o que acontece é quando Francisco vai para a praça, que ele se desnuda lá, ele entrega tudo ao pai, né? Então, ele diz, agora só tem um pai, o pai que está no céu. Então, ele se desliga do pai, não só economicamente, mas de tudo. Ali ele renuncia a toda a hereditariedade, as heranças, né? Tudo que poderia vir dali. Então, publicamente, ele faz, de fato, uma negação de toda a propriedade, de tudo que ele tinha. E ele vai viver, ele faz uma escolha que foi vista como loucura, né, pela sociedade. Uma escolha de viver com aqueles que, por força da doença, também eram relegados ao nada. Né? Porque os leprosos, quando contraía a doença, ele também perdia direito sobre tudo que ele tinha, né? Sobre a vida dele, sobre a família, sobre tudo. E eles iam viver no meio das matas, das grutas, sem direito nenhum, nem direito nem a existir, né? Então, como que o sino, né? Exatamente. Para eles entrarem na cidade, eles tinham que avisar para que ninguém tivesse contato com eles. Então, Francisco faz uma opção de ir viver com aqueles ao qual todo cidadão era proibido de conviver. E ele quis conviver exatamente com eles. Então, daí que vem essa radicalidade da escolha de Francisco. Ele escolheu, de fato, não fazer mais parte daquela sociedade. É isso que ele escolheu. Então, se essa sociedade não cabe os leprosos, ele também não quer mais ficar nela ali. Então, ele sai ele há de fato, um rompimento radical com a sociedade da época, né? É radical. Extremamente radical. Talvez eu não sabia.
E aí, a questão, quando a gente falava da questão lá, da importância que teve o cardeal na vida dele, a proximidade do bispo, foi isso, porque a igreja é que vai dar a ele essa existência, né? Ele vai permitir a ele existir e existir um grupo dele, né? Então, por isso foi fundamental esse abraçar de algumas autoridades eclesiásticas para que ele pudesse de fato existir, né? Uhum. Mas isso eu não sabia disso. Eu fiquei assim, impressionada. Eu tinha essa visão mais da questão material apenas, né, não política, sabe? Aí eu vou até estudar mais esse bispo, viu, Frei? E aí, Vandinha, uma das coisas mais bonitas que eu acho do movimento franciscano, que foi que Francisco, uma das regras, né, uma das normas da fraternidade vai ser não pegar em armas. E foi de fato vamos dizer assim, uma bomba para a sociedade, né? Porque se ele se recusa a pegar em armas e começa o grupo dele a crescer, começa a crescer o grupo daqueles que não querem mais aquela ordem social que era firmada nas guerras, né? Como você falou, como que vai fazendo de fato um movimento pacifista silencioso, né? Então quer dizer, me responde uma coisa, Frei. Eu já chego na hora que eu preciso de vocês. Existe uma norma, desde aquela Convenção de Genebra, que fala que o pacifista, a pessoa que é pacifista, ela pode se negar a ir para a guerra e não pode ser presa. Será que advém daí? Eu não sei. O negócio nasceu da Itália. Pois é, porque você vê o que aconteceu. O Francisco não pegava mais em armas, nenhum dos irmãos. Francisco ele vai viver 16 anos depois dessa cena lá da praça, até a morte dele vão ser apenas 16 anos. Muito pouco tempo. Então, nesses 16 anos, quando Francisco morre, já eram 5.000 frades. Pois é. Então você vê, então eram 5.000 homens que não pegavam em armas, só os frades. E vem todo o movimento da Ordem Terceira, que também era mais numeroso ainda. Eu pensar que isso é contemporâneo dos templários, que eram os heróis, né? Os guerreiros da igreja. Pensar nisso é muito impressionante. O Frei, são 8h40 e vai abrir espaço para a gente conversar. Eu estou com uma dúvida que o senhor podia me ajudar. É o seguinte, eu tinha colocado no nosso quarto encontro a gente falar da filosofia franciscana, mas eu queria pedir para o senhor o seguinte: de certa forma, esse assunto está rondando desde o primeiro encontro nosso. Eu estava pensando em me dedicar na semana que vem para a Clara. A gente não falou dela. Certo. E, Vandir, não sei como que é a sua agenda, né? Mas se você quiser ampliar, que nós pensamos inicialmente em 4, né? Mas se você quiser ampliar mais algum encontro, se você tiver disponibilidade na sua agenda, pra gente não é problema não, viu? Não, mas eu já ajeitei para caber em 4. Tá. Se tiver algum tema, se vocês quiserem explorar mais, a gente pode, dentro deles, né, ir para outros caminhos. Tá, joia. Mas vai ser muito bom falar de Clara, né? Pode ser? Pode. Porque eu acho que, de certa forma, a gente passou por isso. Desde o primeiro encontro da filosofia dele, do pensamento dele, né? E eu fiquei um pouco preocupada, eu e as minhas amiguinhas aqui do grupo, ficando preocupadas, onde é que Clara vai entrar nessa história, né? Tá certo. Ótimo. Então vamos, quem quer perguntar, né? Vamos lá ver quem levanta a mão, né? Para as perguntas. Alguém já levantou? Eu estou no celular, fica difícil de visualizar. Não, ninguém levantou, não. Alguém? Ô, Wanda, Oi. a história é maravilhosa, né? É importante a gente conhecer. Mas como é muita coisa, é uma caminhada assim, vai ser muita informação, a gente vai captando a mensagem sua,
mas a gente precisava de mais tempo. Você está falando aí, são 4 encontros, eu penso que poderia ter mais, você tem que dar um jeito aí, porque muito bom. Eu falei Está sendo maravilhoso e é muito importante a gente fortalecer isso aí. Eu acho que a gente que está nessa caminhada e que quer fazendo parte aí da comunidade franciscana, quer conhecer mais sobre São Francisco, o período que ele viveu e tudo isso, eu falo assim agora, igual você falou de Clara, eu acho que a gente precisa de mais tempo. Eu, pelo menos, sinto isso. Não sei se o pessoal concorda comigo. Eu acho que seria bom. Não é uma pergunta, mas é uma reflexão que eu estou fazendo aqui, porque eu estou sentindo isso. É o seguinte, quando eu conversei com o Frei, né, eu acho que essas coisas muito longas, elas também acabam ficando cansativas. Em que eu ia concentrar em 3 encontros uma matéria que eu demoro 6 meses para dar, né? Essa parte, alta Idade Média, baixa Idade Média, decadência do feudalismo, eu demoro 6 meses para trabalhar isso. Então, o meu esforço foi fazer essa concentração. Tá? Agora, eu acho que pode abrir para outras coisas. Né? Tem uma área que eu gosto muito, é a arte desse período, entendeu? Porque Francisco, eu acho, não sei se eu deixei claro, ele é fruto dessa decadência de uma estrutura, né, que vai se abrindo para outra, e de uma era de muita busca, de muito questionamento. Né? E ele vai ser, eu quero deixar claro, como que ele é revolucionário nisso tudo. Tá? A revolução que ele faz. Então, quando o Frei virou e falou que ele teve 5.000 pessoas em pouco tempo seguindo, isso é reflexo de alguma coisa. Né? Você não teve ninguém seguindo outros desse período que eu tenho conhecimento, dessa forma. Tá? Então, a própria proteção que alguns personagens do clero deram a ele já mostra isso também, já é uma mudança na forma de ver as coisas. Né? Esse retorno à ideia de um cristianismo mais originário, né? De uma leitura do Evangelho com a história de Jesus como exemplo, basta isso. Né? Eu falei que eu fiz semana passada, ele achou esquisito, mas eu vejo São Francisco muito alegre, né? Por isso eu gosto da Gaia, a ciência, né? A ciência que ele promovia, que é a da experimentação, que é a ciência típica do período medieval, né? Que é a ciência da experimentação, o empirismo, eu testo o que eu vejo, né? Então, olha a complicação que devia dar na cabeça dos filósofos da época, os 3 mais importantes que eu citei aqui, antes de Francisco. E ele foi na radicalidade disso, né? Na experimentação de um real que não combinava com a sua origem social, né? Em uma era de mudança, mas uma era também de muito otimismo. Né? É aquela velha história da dor do parto, né? Depois que passa, a gente vê criança, esquece dela. Mas é muito bom também você ver, igual o Frei falou, 5.000 seguidores, assim, em pouco tempo, você vê a sede que também o povo tava de mudança. Exatamente isso que eu estou falando. É exatamente. Entendeu? Porque isso deu uma demonstração de que precisava mudar e que as pessoas queriam que mudasse, né? E bonito demais, porque São Francisco foi radical mesmo, a mudança dele totalmente radical, né? Mesmo, né? E ele é um segmento de Jesus, é radical mesmo. É radical. Quando você quer seguir Jesus, é isso aí, né? Estava um pouco passada disso. Eu também vejo Jesus como um ser radical, né, de balançar a estrutura espiritual, mas também das materiais, sabe? Fazer pensarem sobre isso. Isso aí. E um rico franciscano, vocês já viram? Como é que é? Eu nunca vi um rico ser franciscano.
Também não. Vocês conhecem? Isso aí. O Jair quer falar também? Sim, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Professora Wanda, Frei Gilberto, que eu não tinha saudade aqui ainda. Boa noite, paz e bem. Não, eu não participei semana passada, não tive tempo de assistir o outro ainda não, tá? A coisa tá feia pro meu lado aqui. Tá ruim Muito mesmo. corrigido. Então, não tive tempo, então eu fiquei assim um pouco... quando você indagou sobre as dúvidas, né, do encontro anterior e tudo mais, e acaba que a gente pega, vamos dizer, perde a ponta, o fio da meada, né? Fico um pouco perdido, mas parabéns pela sua exposição. O assunto é complexo, né? Porque questão de filosofia e Idade Média, né? E etc. A gente tem que estar tentando resgatar algumas coisas se é que estudamos lá atrás com verdadeiro afinco, né? Então acaba que fui me perdido em relação a isso. Mas, assim, dentro do que você falou na sua última fala, questão das armas, né? Que o Frei Gilberto também elucidou e explicou, né? Como que o processo de São Francisco, né? Ele em si foi um ser que era, como é que fala, muito efervescente na sua própria existência, né? Uhum. Ele queria ser um cavaleiro, né? Queria fazer parte do exército, ir para a guerra e tudo mais. E de repente tudo foi o contrário do que ele imaginava, né? Então isso também mexe muito com ele e acaba também que consegue atrair muitas pessoas, né? Pela própria radicalidade dele. Uhum. Né? E não pegando em armas, mostra que se pode fazer revolução sem armas, né? E Cristo, acho que foi o maior exemplo, né? Na época de Cristo, os zelotes, né, se não me engano, o Gilberto pode me corrigir, né? Eles tinham essa coisa de que teria que ter uma radicalidade maior também por parte de Cristo, né? Para poder enfrentar o Império Romano e tudo mais, para evitar e fazer a revolução, né? Conforme eles pretendiam. E Cristo não, Cristo foi na paz, né? na sua sensibilidade ali divina, né? Ele fez tudo de maneira pacífica, mas revolucionou, tanto é que está aí até hoje. 2000 anos que passaram e a história continua, né? Então, assim, quando a gente vê que às vezes não é fácil para a gente, quanto reais seres humanos, não fazer revoluções ou se tornar um ser que fique para a história, né? Sem radicalizar de maneira violenta, é um pouco, às vezes, da nossa pequenez humana, é um pouco difícil, né? Mas quando a gente vê exemplos como esse, acho que nos dá esperança de que podemos fazer algo diferente, né? Hoje estava vendo aquela violência no Rio de Janeiro, né? Aquilo ali, morreram 70 pessoas hoje, aquele confronto, né? Tudo fruto, né, de que distribuíram armas para o povo no Brasil, né? Em determinado período recente, que acaba que reflete, né? E abriram clubes de tiro, né? E hoje a gente vê também a questão das guerras, né? Hoje o Israel voltou a atacar Gaza de novo, né? Ou seja, promove-se uma trégua fictícia, né? Porque esperar o que eu, particularmente, não espero nada de Trump e Netanyahu. Né? Aí o povo volta lá para Gaza de novo, agora tem novo ataque com a desculpa, né, de que o Hamas está descumprindo o combinado, né? Tão complicado. E agora também tenta aproximar da América Latina, né? Em relação à questão do combate ao narcotráfico, né, entre aspas, para poder atacar. Então, assim, as armas têm essa coisa, né? A gente tem duas formas de fazer, pelo amor, né, e pela dor, né? Eu acho que São Francisco foi um exemplo para a gente muito forte nesse sentido. Pois é. Isso, minhas considerações. Mas tem hora que eu gosto muito daquele Jesus que solta porrada no templo, sabe? Não, eu também, às vezes eu me lembro que eu fico meio irado com alguma coisa, alguém chama a minha atenção e fala, até Cristo radicalizou. Quando ele foi lá no templo e falou, não faço na minha casa um motor de negócio, né? Então, assim, acho que tem hora também que a gente tem que ser um pouco mais incisivo, né? Mas é isso. Eu gostava muito do Evangelho de São Lucas. Sim. O Evangelho dele é escrito a partir da fala de Nossa Senhora, né? Uhum. Eu li muita coisa. A Bíblia também por dever de ofício.
Mas são livros, eu fiz questão de ler e depois eu li um livro sobre a vida dele. Sim. E mostra esse outro Jesus. Você já teve oportunidade de ler? Não. É. Eu acho muito interessante, apesar de não ter conhecido, né? Sim. É muito interessante. Hoje acho que a Vanusa levantou a mão aqui. Oi, Vanusa. Oi. Tá Oi, bom. gente. Boa noite. Olha, eu não vou abrir a câmera, não. Vocês me desculpem, que eu tô num lugar muito esquisito, viu? Ainda não cheguei em casa. Mas eu não resisto. Eu falei que hoje eu ia ficar só escutando, que eu não ia perguntar nada. Mas aí depois que o Jair fez essas colocações, eu queria voltar numa questão que Gilberto sempre alerta pra gente. E enquanto você estava falando, sabe, professora, eu estava pensando numa questão aqui de como que surgiu esse movimento franciscano lá nesse período, né, da Idade Média tão importante, né, lá nos anos 1100, 1200, e como que a igreja, como estrutura, fez esse jogo de uma certa maneira, como Gilberto gosta de contar da história do bispo que apoiava, né? Mas ao mesmo tempo a igreja, uma estrutura de poder inteligente como ela é, né, se tratou de uma certa maneira de acatar a ordem, né, de reconhecer, de saber que esse movimento franciscano ele era um movimento legítimo dentro dessa sociedade aí que estava mudando, né? E aí eu fico pensando, como que foi mesmo esse contraponto do movimento franciscano de São Francisco com esses templários que existiram com um braço armado da igreja, né? E posteriormente, já nos anos 1500, nasce também a Ordem dos Jesuítas, que seria também, no meu entendimento meio estreito, assim, uma maneira também de fazer contraponto e de ter, dentro da sua estrutura, gente que agradasse todos os modos de pensar e de exercer poder e exercer, de uma certa maneira, influência sobre os espíritos humanos, né? Eu imagino os templários e os jesuítas bem diferentes em termos de espiritualidade, né? Diferente do movimento iniciado pelo São Francisco. E aí eu fico pensando assim, como que São Francisco, nesse tempo todo, eu não sei. Mas quando, né, Gilberto, a gente pode até pontuar assim, na história que... e talvez seja difícil também, quando que ele se tornou esse monumento universal, sabe? Um patrimônio que não é da Igreja Católica tão somente. Aqui em Belo Horizonte eu estava fazendo uma pesquisa sobre quantos centros espíritas kardecistas existem com o nome de Francisco de Assis. E são muitos, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, porque Francisco se tornou um patrimônio universal, né? Ecológico, protetor dos animais, né? Então eu fico pensando como que esses quase 1000 anos já de quantos 800 anos, né, Gilberto, que tem em quase 1000 anos, como que a gente fica pensando assim, é muito tempo que se gastou para ele se tornar esse patrimônio universal, e qual que é essa mística, assim, se a gente pudesse resumir, eu fico pensando sempre nisso, que meus alunos gostam de pedir resumo, eu não gosto não, mas é difícil, mas os alunos gostam de pedir resumo. Como a gente resumiria isso, assim? Quando que ele se tornou tão importante para manter uma espécie de pensamento dentro do poder da igreja, do poder temporal, e como ao mesmo tempo ele se tornou essa espiritualidade tão universal, tão importante para um monte de gente que professa tantas outras crenças também? Isso me encanta muito no São Francisco, por isso que eu ainda mantenho um pouco de fé, sabe, Gilberto? Um beijo para vocês, obrigada. Obrigada, viu, Wanda? Brilhou como sempre. Ô, Vanusa, eu vou te responder, não sei exatamente o que você quer, tá? Mas antes de responder, eu posso pedir uma coisa? Posso? Abre a câmera. Que agora eu vou perder o som de curiosidade, eu sou curiosíssima. Não tem problema, não, pode abrir. Eu tô achando que você tá...
Abre ela bem fechadinha, Vanessa. Eu não gosto de pensar mal dos outros, assim, você vai dizer coisa errada aí. Não tô. Eu tô na rua, gente. Eu tô quase chegando em casa. Tô brincando. Com relação assim, a esse chão, né, no qual Francisco vai surgir, e eu te falei, de certa forma, o Frei até me ajudou na semana passada, falando dessa proteção que ele teve. Eu sabia que ele tinha tido a proteção, mas eu sei que ele foi, de certa forma, marginalizado há um bom tempo. Agora, por ele não ter sido considerado herético, tem a questão da proteção, sim, mas também tem algo que você coloca aí, Vanus, que eu acho importante, que é ele estar vivendo um momento de muita efervescência. Entendeu? Então, a igreja ela não é burra, como você também disse, ela é muito esperta. Né? Então, de certa forma, ela aceitava algumas coisas. Estou falando da igreja como estrutura, né? Como instituição. Ela aceitava algumas coisas que ela achava que não era risco. Esperava aquilo ali, de certa forma, desaparecer, porque teve muito disso. Muito disso. Até na Inglaterra chegou a ter, a igreja também não perseguiu, não sei se era John Witt, que era o nome dele, né? Que começou e depois acabou mais tarde de ver se até caçado, mas começou também o movimento, a igreja deixou morrer, então eu acho que atuava muito nesse sentido. Havia uma certa tolerância até para se mostrar também uma instituição aberta às mudanças. É o que eu acho também que existe além da proteção. Essa questão de ter se transformado, adorei você falar, desse patrimônio, né? Eu acho que talvez o Frei possa dizer mais, eu vou cair no achismo, tá? Se você me permitir. Esse crescimento dele, nós já falamos aqui, né? Eu acho que devido ao momento, que a Graça colocou muito bem também, né? Já havia uma sede para alguma linha como essa, então floresceu. Mas eu entendo assim, essa questão de virar um patrimônio de outras cristandades, ou mesmo a pessoa vista como o herói da ecologia. Eu acho que isso é muito da mudança mental também, né? O exemplo dele é o exemplo do Cristo puro, né? Revolucionário, simples, ligado aos menores, né? Os menores na escala social, aos doentes, aos fracos, às mulheres, né? Você não vê. Eu acho que tem muito a ver com o período também. Com o período. A gente vai tendo ali, como você falou, outras ordens que vêm surgindo, né? Como o Templário, bem mais tarde, os jesuítas, que também são armados, né, Vanusa? Eu vejo os jesuítas de uma forma um pouco diferente, né? Por mais que se fale muito de Inácio Loyola ter requerido um discurso de ficar no evangelho fortíssimo, né? Vamos seguir o evangelho, esses homens, os seus soldados de Cristo, como ele falava, né? A princípio, os jesuítas foram considerados heréticos, né? Até que o rei espanhol entrou na história e conseguiu que eles fossem aceitos. Mas também os jesuítas também têm uma formação militarizada, eles são muito hierarquizados na sua formação, não posso dizer hoje, né? Então, quando você fala deles, inclusive aqui no processo colonizador da Espanha, de Portugal também, principalmente da Espanha, que são de origem espanhola, né? Parece um exército de ocupação, né? A implantação do cristianismo em sua população aborígene, você vê que ela era uma implantação que segue uma linha bem militarizada. Com relação aos templários, né? Os templários, eles, hoje em dia está muito na moda falar da riqueza dos templários, porque está na moda também aquelas pessoas que iam buscando achar tesouro, né? E tem aí esse povo que não tem nada para fazer na vida, está caçando tesouro de templário por qualquer lado, então eles voltaram à moda. A única coisa que faz os templários, que eles eram riquíssimos, não sei o quê, que protegiam
os templos sagrados, e que eles eram donos daquela cidade chamada Acre, que isso, que aquilo, que outro. Mas foi uma formação também que a igreja relegou a partir do momento que ela ficou poderosa demais. Né? Mas ela era um exército. Né? Os templários eram um exército. Você tinha ali, dentro deles também essa mesma hierarquia. Né? A igreja também os perseguiu, mas eles foram muito perseguidos também pelos reis franceses. Tá? Os reis franceses, no seu processo de construção, de reconstrução ou construção, dependendo do lugar, não vou entrar nisso agora, das monarquias nacionais, né, dos estados, colocando fronteira, limite, construção de uma linha de tributos e tudo mais, os reis também vão muito neles, para pegar o que eles tinham. Não só financeiramente, como o poder que eles tinham, porque eles eram vistos na França, nessa reconstrução da monarquia nacional francesa, construção, melhor dizendo, né, eles eram vistos como um exército paralelo, eles concorriam com o exército que esse rei centralizador estava tentando construir. Consegui te responder mais ou menos, Vanusa? Sim. Consegui? Tá ótimo. Conseguiu. Tem um monte de lacuna aqui, que pode ser que se quiser eu possa pesquisar, tá? Porque acho que o Frei talvez possa responder isso bem melhor do que eu, Frei. Ô, Vandinho, eu só falar disso, dessa questão desse patrimônio, o que você disse, a igreja ela soube muito como usar isso também, porque Francisco, ele foi muito radical, mas no final da vida dele o movimento já não era tão radical. Né? O movimento cresceu demais e começou, por exemplo, São Boaventura vai ser até bispo, né? Um franciscano que depois vai se tornar bispo. Então, o que foi acontecendo assim, que o movimento ele foi perdendo aquela radicalidade e foi de fato se aproximando das universidades, foi de fato crescendo o patrimônio. O exemplo mais claro para mim disso tudo é Francisco morrer em 1226 e em 1230 o corpo dele já ser levado para aquela basílica que nós temos ainda hoje de 3 andares. Uma basílica enorme que foi feita no período de menos de 4 anos. Né? Então, isso mostra um poder que está aí por trás desse movimento após a morte de Francisco. Então, eu penso que Francisco, ele, ao longo desses 8 séculos, ele sempre foi buscado assim como referência para aquele momento histórico. Eu acho que Francisco ele é tão próximo do Evangelho que, como o Evangelho, ele pode ser relido em cada contexto. Mas o século XX, eu penso que foi um século de uma busca intensa de Francisco. Eu acho que o século... É isso que eu falei, que eu estou muito no achismo, mas eu acho que bomba atômica, guerra, não sei o quê. Então, acho que a palavra dele de paz, de proteção do planeta, caiu muito bem, né? E os papas do século XX também buscaram Francisco muito como referência também. Nessa questão da ecologia mesmo, ela vai crescer em torno de Francisco no século XX. Né? Então, até o século XX não se associava tanto Francisco com a questão de ecologia, porque até o tema da ecologia praticamente nem existia, né? Então não existia. Então vai ser no século XX que cresce essa identificação até o Papa João Paulo II declarar patrono da ecologia. Então vai ser bem recente. Mas é isso, acho que essa proximidade com o Evangelho permitiu que ele fosse sendo relido ao longo desses 8 séculos, né? O Richard está com a mão levantada, né? Acho que falta ele. Nosso horário já estourou aí, né, Frei? Vocês têm suas coisas também, né, gente? Vai estar ótimo. O Richard. Ô, Frei, boa noite a todos aí, tudo bem? Tudo jóia. Eu pude acompanhar aí que na época de São Francisco, sobre a questão das armas, né? 5.000 homens deixaram as armas e procuraram seguir, né, os ensinamentos de São Francisco.
Passados 800 anos, como que o movimento franciscano hoje vê a figura dos policiais e dos profissionais de segurança privada e pública? Eu não vou te responder isso, não. Vai ter que ser o Frei. Batata quente na sua mão. Eu acho que esse aí é um tema que a gente podia voltar nele no outro encontro, a gente se dedicar um pouco mais a isso, porque eu acho que aí a gente vai entrar em várias questões. Primeiro, é igual fala assim, o que os cristãos dizem disso? O que os franciscanos dizem disso? Então a gente vai ter várias abordagens, né, dentro da própria visão franciscana, né, da questão da segurança, essa questão do militarismo, toda essa questão, eu acho que é uma questão que é bem polêmica e que merecia um encontro, né? Eu acho que é o risco de eu dar a minha opinião e ser reducionista no sentido assim da grandeza desse tema, né? Eu acho que o tema da paz hoje, do desarmamento, é uma bandeira franciscana, né? Nós temos uma organização franciscana, Franciscanos International, que é uma organização que faz parte lá da ONU, né? Que está presente lá o tempo todo nessa luta contra essa indústria bélica, a busca de desarmamento. Então essa é uma bandeira da família franciscana, assim, né, a questão do desarmamento. Mas dentro da igreja e dentro do próprio franciscanismo nós vamos encontrar discursos bem contrários a isso, né, que também que vale a pena a gente ouvir, a gente tentar entender o porquê como lidar com essa questão da segurança, com essa questão dos militares, a questão da polícia, a questão do tráfico de drogas, né? Eu acho como a gente pensar um franciscanismo dentro disso, né? Eu acho que isso aí é um tema que valeria um encontro, né? A gente pensar como ser franciscano num mundo tão bélico, né? Então acho que nesse sentido acho que seria um tema. Boa ideia, ótimo. Só ressaltar aí que não foi uma pergunta tendenciosa, claro que não, porque a gente conversa com muitos e muitos acham que eles têm vontade de seguir, mas há essa questão, entendeu? Uhum. Mas não foi uma pergunta tendenciosa, não. Não, tá já, mas eu acho que é uma boa provocação para nossa reflexão. Nossa, ótimo. Ótimo. Eu acho que nós podemos encerrar, né, Vandinha, por aqui, né? Podemos. Ô, Frei, a Lígia levantou a mão aí. Quem? A Lígia. A Lígia, eu não tava porque eu tô no celular, tá difícil de acompanhar isso. Desculpa, Lígia. Eu vou falar bem rapidinho para a gente não estourar o tempo, né? Primeiro, parabéns para você, Wanda, pelo seu conhecimento e a sua didática, né? Muito bacana. Há uns dias atrás eu estava lendo um pouquinho sobre a vida de Santo Antônio e eu queria dar uma referência de como talvez não todos, mas um jovem de outra congregação, que Santo Antônio era de outra congregação, que o Frei talvez possa falar, que era aquela congregação fechada em conventos. A maioria dos freis antes, eles não tinham esse poder missionário que os franciscanos tinham, eles ficavam em conventos. E ele era porteiro do convento, e ele recebia muitas pessoas, aquilo que você falou, a parte da medicina era muitas vezes tratada lá dentro por causa daquela concentração e de onde virou depois aquela rotina de hospitais sempre pertencerem no início às igrejas, né, católicas. Então, Santo Antônio recebeu uma época, eu acho que 3 ou 5 estados, não sei, que vinham do Oriente. Eles sempre vinham do Oriente, muitas vezes passavam em Portugal, e aí eles contavam as histórias do que eles estavam vivendo, de uma vida religiosa, de um sentido mais evangélico, né? E mesmo uma disputa, porque muitos deles tinham mortes assim, violentas, né? Lá no Oriente, por querer pregar o cristianismo, né? Aí aquele movimento deve ter feito uma bagunça na cabeça de Santo Antônio saiu do convento dele e foi atrás da congregação e virou um franciscano. E eles acham até que, na discussão da literatura, que numa primeira reunião dos franciscanos, eles se encontraram. Talvez tenha sido o único momento da história dos dois que eles se cruzaram, né?
Eu achei interessante porque, assim, cada pessoa deve ter sido captada de uma forma, né? E ele captou um outro santo que virou um santo mundial também, né? Pela sua inteligência, né? Completamente diferente o que um fazia e o que o outro fazia, né? Santo Antônio eles falam que era o Google da época, né? Então, eu queria só acrescentar isso, porque eu achei uma forma interessante saber quando talvez dos 5.000 não foram assim, né? Mas teve muito religioso de outra congregação que falou, não, a minha praia não é essa não, deixa eu fazer de outra forma, né? Obrigada. Tá certo, é isso mesmo. Antônio, ele era agostiniano e, igual a ele, vários mesmo deixaram suas congregações, padres ingressaram na ordem, né? Então foi um movimento muito grande que arrastou muita gente. Tem um livro, Vandinha, que eu gosto muito dele, até no Colégio Santo Antônio, na época que eu estava aí, nós fizemos uma edição desse livro, só lá no colégio para a gente estudar com os professores, que é do Eloy Leclerc, que era um frei francês, que ele escreveu sobre o retorno ao Evangelho, né? Aí ele faz toda uma contextualização histórica de Francisco e Clara, como que ele vai mostrando o que significou o movimento franciscano nesse período aí medieval, né? Então é um livro de fácil leitura, né, que eu acho que é interessante quem quiser ler, chama Francisco de Assis, O Retorno ao Evangelho, do Eloy Leclerc. Então Eloy Leclerc? Ok? Mas vamos terminar então. Eu te agradeço mais uma vez, né, a sua disponibilidade. Semana que vem nós estaremos de novo aqui para continuar essa conversa, né? Deus, tá sendo um prazer, gente. Então, um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Amém. Tchau, Fred. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos aí.